Amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Antes da gente fazer a leitura desse texto, eu queria falar o seguinte para a igreja, lembrar, né, na realidade. Hoje é a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é um memorial, né? Jesus, ele pediu para que quando nós ceássemos, nós fizéssemos em memória dele, né? Então, em memória quer dizer que nós precisamos nos lembrar de tudo que o Pai fez e do que Jesus fez para que a salvação pudesse ser uma realidade. Não é isso? Jesus, amados, ele teve que sofrer muito para que cada um de nós pudéssemos ser salvos. E o sofrimento dele foi apenas por nós? Não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Amém? De tal maneira. E ele provou esse amor como? Entregando Jesus. E Jesus, para nos salvar, o que foi que ele teve que passar? Ele teve que ser crucificado em uma cruz. Não é isso? Jesus, ele foi crucificado por cada um de nós. E o momento da ceia é o momento onde nós temos que nos lembrar disso, do que Jesus fez por mim. Mas ao mesmo tempo lembrando que o ato que ele fez não foi só por mim, mas foi por todo ser humano. Porém, como é que nós seremos salvos? Nós seremos salvos em Efésios. Paulo ele explica isso muito bem no capítulo 2, que a salvação ela é por meio da graça e ela vem através da fé, né? Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é aquele que presenteia todos os que o buscam. Não é isso? Então, a salvação nós entendemos que é um ato de Deus, não é isso? Porque a salvação ela é graça divina, é um favor que nós não merecemos, mas foi de graça. Para que nós pudéssemos receber a salvação, Jesus ele teve que pagar um alto preço. Que preço foi esse? Preço de morte. Mas foi qualquer morte? Foi morte aonde? De cruz. E amados, se você perguntar a um médico, ele vai dizer que a morte de cruz, um médico que entenda do assunto e que pesquisou, ele vai dizer que a morte de cruz é a pior morte que existe para um ser humano. Ele vai morrendo aos poucos, sentindo grandes dores e se esforçando para respirar. Cada vez que ele se esforça para respirar, ele sente várias dores, porque ele está rompendo várias partes dos órgãos dele. Então, é uma morte que a pessoa Glória. Vou falar não, é melhor não falar. Ela vai perdendo o ar dela aos pouquinhos. E amados, como é terrível você querer respirar e não conseguir. Não é? É agoniante. Então, Jesus ele sofreu a pior morte, tudo isso para nos salvar. Então, isso é graça. Mas essa graça, ela não foi de graça. Isso a gente tem que entender para a gente não menosprezar o que Jesus fez, o que o Pai fez e o que o Espírito Santo fez. Porque a Trindade, elas trabalharam pela nossa salvação. Então a salvação não foi de graça.
foi muito cara, foi um alto preço que Jesus ele pagou. Porém, a salvação, ela só se torna uma realidade na vida do homem quando ele começa a crer. Amém, igreja? Então, tudo que o Pai fez junto com o Espírito Santo e com Jesus, se o homem não crê, automaticamente para esse homem que não crê, tudo que Jesus fez não tem valor. Olha que terrível. Não é? Não é terrível? Jesus sofreu tanto e ao mesmo tempo todo o sofrimento dele não resultar em nada porque uma pessoa não creu. Não é terrível, igreja? Por isso que Isaías ele fala que Jesus ele precisa receber por aquilo que ele fez. E ele vai receber nos últimos dias, quando todas as vidas estiverem diante dele, louvando, exaltando e engrandecendo a ele, como diz em Apocalipse. Os anjos adoram o Senhor. E os anjos louvam o Senhor, dizendo: a salvação chegou aos homens, porque o Cordeiro que foi morto vive. Amém, igreja? Então, Jesus pagou um alto preço, mas para que a salvação seja uma realidade na vida de todos, o homem precisa crer. E como é que eu creio? Aí Paulo explicou isso em Romanos capítulo 10. A partir do versículo 9, ele começa a explicar sobre a salvação. Ele começa a dizer que a salvação é mediante a confissão. Não é só o ato de crer, mas também de confessar. E a gente confessa porque crê. Amém, igreja? Então, precisa ter a junção do crer com a confissão, porque a confissão é a obra da fé. Amém, igreja? Então, se eu creio, eu consigo declarar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador da minha vida. Mas para que eu consiga crer nisso, tem que ter a exposição do Evangelho para mim. Amém, igreja? Por isso que Paulo, ele explicou que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de tudo que crê. Que tremendo, né, gente? Então o Evangelho, ele é poderoso. Mas se o Evangelho, que é poderoso, ficar escondido, que poder ele terá? Estão me entendendo? Então, o Evangelho, ele é poderoso. Mas o Evangelho, ele precisa ser exposto. Ou seja, precisa ser pregado, porque Paulo ele disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como é que nós pregaremos se não formos enviados? Jesus, quando Ele me escolheu para me salvar e para te salvar, Ele sabia que nós tínhamos capacidade de amá-lo sobre todas as coisas, a ponto de entregar a nossa vida para a obra dEle. Jesus, quando Ele veio para o mundo, Ele veio com essa convicção de que valia a pena morrer pela humanidade, pelo homem. Ele veio porque Ele sabia que nós iríamos corresponder ao chamado dEle. Igreja, Jesus nos chamou para Ele. Quando Jesus nos chamou para Ele, e nós entramos nele, porque Ele é a porta das ovelhas, como diz João, não é isso? A gente entra nele. Olha que tremendo. E quando a gente entra em Cristo,
por meio do Evangelho e por meio da fé. Quando eu entro nele, o Evangelho que foi exposto a mim, ele começa a me curar, ele começa a me transformar, ele começa a me limpar, ele começa a me restaurar. A minha vida, ela muda, porque eu passo a nascer de novo por causa de Cristo. E esse novo nascimento, ele é um processo de transformação, que essa transformação, ela é diária. E ela acontecerá até Cristo voltar. Todo mundo aqui está em obra. Mas, amados, o fato de estarmos em obras, ou em obra, isso não é um impedimento para a gente levar o Evangelho. Porque a obra que Jesus começou já é o suficiente para as pessoas, ao te ver, ao te ouvirem, crer. Sabe por quê? Porque, olha, o nosso espírito, ele é recriado. A nossa carne, ela começa num processo de transformação. Mas o meu entendimento precisa juntar com tudo isso e dizer, eu preciso seguir o que a palavra diz. Quando eu vou fazendo isso, o meu caráter, ele passa a ser transformado, porque o Espírito Santo me enche, começa a me guiar e começa a me dar ferramentas. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, automaticamente eu recebo o fruto do Espírito. Igreja, esse fruto, ele é gerado com esforço também pessoal. Tem a parte de Deus, sim ou não? Sim, mas tem a minha parte. Quando Deus nos criou primeiro para a gente ser agricultor, cuidar da terra. O agricultor, ele limpa a terra, ele prepara a terra, ele planta, e quando não chove, ele também rega. Não é isso? Nós precisamos fazer isso com a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual, amados, também é uma questão de decisão, é como uma roupa. Eu posso permitir que o velho homem me domine, como eu posso permitir que o novo homem me domine. Então, a questão da rega, a questão de preparar o solo e também a questão da poda é pessoal. Eu tenho que escolher o que podar na minha vida. E eu tenho que entender o que precisa ser limpo, como também se o solo precisa ser colocado nutrientes. Eu tenho que entender isso, e quando eu entendo isso e vou cumprindo com o processo, eu, como árvore, vou desenvolvendo e gerando frutos. Uma árvore, para gerar fruto, ela precisa ser bem nutrida. E ela precisa receber o solo, o sol e a água. Amém, igreja? Então, a árvore precisa estar exposta ao sol. Eu preciso estar buscando a presença desse Deus glorioso e poderoso. Eu preciso ter uma vida de oração. A palavra precisa ser exposta a mim constantemente. Todo esse processo vai transformando a minha vida para que eu consiga, aonde eu chegar, espelhar Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém, igreja? Jesus disse que nós somos a luz que ilumina o mundo. Não é isso? Jesus disse que nós somos o sal da terra. Tudo isso é uma questão de posicionamento pessoal. Então, tudo que é necessário para você cumprir com a missão que Jesus te deu, que é de anunciá-lo para todas as pessoas, você já recebeu. Agora você precisa desenvolver isso a cada dia.
Então, como eu estava falando, se esse evangelho não for exposto às pessoas, as pessoas não serão salvas. Nós fomos salvos porque pessoas expôs para nós o evangelho. E nós precisamos continuar fazendo isso. Só que uma coisa que nós temos que entender é que a igreja desses últimos dias, ela está negligenciando muito isso. E colocando como desculpa que ainda não está na posição, que ainda não se posicionou, que ainda não está preparado. Gente, a preparação, entenda que ela é de imediato. Quando eu creio em Cristo, eu já estou sendo preparado para fazer isso. Entende isso? E quanto mais tempo eu entender isso, eu vou me posicionar e Deus vai fazer. Esse texto aqui que a gente vai ler, fala de Filipe. Filipe foi um homem que acompanhou a trajetória de Cristo e que se manteve na posição e quando foi escolhido, correspondeu ao chamado. Eu quero que cada um de vocês entenda, olha, vocês são escolhidos. Eu falei isso a semana passada e eu torno a repetir. Vocês foram escolhidos. Pô, pastor, escolhido por quem? Por Cristo. Cristo deu a vida dele por você. Cristo te chamou para você entrar nele. E quando você entra nele, você é tratado, não é isso? E quando você é tratado, aí você sai pela porta. E quando você sai para expor esse evangelho que lhe transformou. Porque o evangelho é poderoso para mudar as nossas vidas. Mas eu preciso decidir que esse evangelho, ele vai transformar e ele vai continuar transformando, porque eu vou continuar fazendo a minha parte. Então, por isso que depende de Deus, mas também depende de você, essa obra que é poderosa. Então, nós vamos falar agora sobre Filipe, como eu disse, que é um homem que aceitou o seu chamado. Que entendeu que não estava aqui no mundo apenas para fazer a vontade da sua carne, mas que estava no mundo para sofrer por Cristo, para dar a vida por Cristo, porque ele viu que Cristo deu a vida dele por ele. Então, uma coisa que eu tenho entendido é o seguinte, amados, eu nunca terei condições de sacrificar por Cristo se eu não reconhecer que Cristo sacrificou por mim. Jesus sofreu muito por nós, ou seja, ele se sacrificou, sim ou não? E por que eu não estou conseguindo me sacrificar por ele? Porque essa verdade ainda não adentrou no mais profundo do meu ser, e não está nas minhas entranhas me conduzindo. Porque, olha, gente, quem é impactado por essa verdade, ele já é transformado automaticamente. E foi isso que aconteceu com esse etíope que teve um encontro com Filipe. Quando ele teve um encontro com Filipe e foi explicado para ele a palavra que ele estava lendo, e quando Filipe expôs Cristo para aquele homem disse, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Eu não sei quantas horas Filipe passou com esse etíope explicando o evangelho e expondo Cristo para ele. Mas uma coisa eu vi aqui, que a exposição foi feita da melhor maneira possível, a ponto daquele homem entender que para ele ser salvo, ele precisava ser batizado, porque ele já estava crendo em Cristo e ele queria a salvação dele. E Filipe, quando ele disse ali tem águas, e quando Filipe falou com ele, se tu creres, então pode. E ele revelou que estava crendo em Jesus, como Deus, como Filho de Deus, e como aquele que tinha se sacrificado por ele para salvá-lo. Que glorioso, igreja!
Então, nós não temos que ter medo de pregar. Porque, amados, a nossa parte não é convencer. Às vezes a igreja, ela erra muito nisso. Ela acha que tem que convencer. É como um profeta. A função do profeta não é explicar a profecia, é dar a profecia. A função do profeta não é querer entender se a pessoa recebeu ou não recebeu. Não é obrigação sua se a pessoa recebeu ou não recebeu. Às vezes o profeta erra, por quê? Porque ele quer trazer a mensagem de Deus, ele quer explicar e ele quer forçar a pessoa a receber aquela mensagem. Gente, o profeta, ele não tem que obrigar ninguém a nada. O profeta é apenas um mensageiro. O mensageiro, ele só dá o recado e pronto. Quando Isaías deu o recado para o rei que estava para morrer, ele deu o recado, prepara a casa porque você vai morrer, deixou o rei lá pensando. Sim ou não? O rei refletiu sobre aquilo e foi conversar com Deus. Olha, Deus, eu não quero morrer porque eu não estou preparado. Eu não preparei a minha casa. Eu não quero morrer desse jeito. Me dê mais 15 anos. Quem foi que falou com o profeta? Foi o rei ou foi Deus? Deus disse para o profeta, volte. E agora traga outra mensagem. Eu ouvi a tua oração. Amém, gente? Então, às vezes nós complicamos a obra de Deus porque achamos que temos que fazer tudo. E não deixamos o Espírito Santo agir, não deixamos Deus tratar com a pessoa, não deixamos Deus operar. Então, Deus não quer que você convença a pessoa. Deus quer que você exponha o Evangelho, porque o Evangelho já é poderoso. Temos que entender que o Evangelho não precisa de mim para fazer efeito. Precisa de mim para anunciá-lo. Porque quando eu tenho ousadia e falo o Evangelho, a minha vida estando na posição, aquela pessoa vai receber e o Espírito Santo, ele vai convencer aquele homem ou aquela mulher, ele vai convencer aquela vida. Então, às vezes a gente tem medo de ser censurado em expor, porque a gente acha que a pessoa vai nos dizer algo. E se disser, mas Cristo sofreu. E se formos humilhados, mas Jesus foi. E se formos maltratados, mas Jesus foi. Quando eu me importo com a minha vida, ao ir levar a mensagem, é porque eu não entendi o sacrifício de Cristo. A igreja precisa entender o sacrifício de Cristo. A igreja precisa abrir os olhos para isso. Essa mensagem da cruz precisa entrar em nossos corações e rasgar o nosso eu. Essa mensagem precisa nos marcar. A gente precisa ser marcados pela mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, para muitos, é loucura. O povo de Israel pediu um sinal. Jesus disse, nenhum sinal lhe será dado. A não ser o sinal de Jonas. Jesus ficou morto por 3 dias. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar poder. Ele ressuscitou para nos dar o Espírito Santo. Ele ressuscitou para guiar as nossas vidas. Porque ele disse para os discípulos, ele que estarei convosco todos os dias
situação da terra. Quando você vai pregar a palavra, você não vai só. Jesus vai com você. O Espírito Santo vai te guiando. E isso aconteceu aqui com Filipe. Precisamos ser sensíveis ao Espírito. E o Espírito Santo faz a obra. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Amados, o que eu acho tremendo na palavra de Deus é que aqui o livro de Atos dos Apóstolos mostra a importância de nós discípulos. O anjo chegou para Filipe e disse: vá para aquela estrada deserta. Mas o anjo não foi até o etíope evangelizá-lo. Amém, igreja? O anjo, ele também é um mensageiro de Deus. Mas ele não pode levar o evangelho para os homens. Olha que coisa. Porque Deus incumbiu a mim e a você. Jesus nos escolheu para isso. Amém, igreja? Então o anjo ele não foi anunciar, mas ele chegou para Filipe: olha, Filipe, vá para aquela estrada deserta. Olha como a nossa obediência ao Senhor é muito importante. O Senhor às vezes diz: olha, vá para aquele lugar. Senhor, aquele lugar, oxe, não tem ninguém lá não tem nada acontece ali, nunca ninguém ganhou vida. Gente, se o Senhor falou, a gente tem a mania de questionar Deus e os desígnios de Deus. Às vezes a gente se acha mais inteligente e mais sábio do que Deus. Deus não chamou um questionador. Deus chamou um servo obediente para fazer a obra dele. Nós precisamos aprender a obedecer. É isso que Deus quer. Se você consegue obedecer Deus nas mínimas e nas máximas coisas, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Deus quer isso. Amém? Filipe tinha essa característica. Ele foi para o lugar deserto, em obediência. Amém, igreja? Versículo 27 diz: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ou seja, esse homem conhecia só Deus Pai. Não conhecia Cristo como Salvador. Era necessário que esse homem conhecesse Jesus para ser salvo. Amém, igreja? Aí a gente quebra aquela teoria de que as pessoas dizem: Jesus é um profeta, é um homem apenas. Foi um grande homem. Mentira. Amém? Jesus é Deus, junto com Deus Pai. Eu estava olhando no Antigo Testamento, o nome de Deus, ele foi abreviado, porque quando Deus deu os mandamentos a Moisés, Deus colocou uma parte que dizia: não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. É um mandamento isso. Então, Israel, para que não pecasse contra Deus, suprimiu uma letra. Amém, igreja? Então, eles começaram a falar Yahvé, chamar Deus de Yahvé. Mas Deus, quando se apresentou a Moisés, ele disse que era o eu sou, em Remi. Amém? Ou seja, uma coisa que nós temos que entender: o nosso Deus, ele se apresenta com vários nomes. Por quê?
Porque os atributos de Deus revelam quem Ele é. Então Deus ele tem muitos nomes. Ele é Yahvé, Ele é Jeová, Ele é Jeová de Sibaú, Ele é Jeová Nissi, Ele é Jeová Shalom. Então, Deus ele sempre se revelou pelos seus atributos. Os atributos é quem dizem quem é o nosso Deus. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. E nós precisamos passar para as pessoas que não têm salvação a não ser em Cristo. Por isso que os apóstolos disseram lá em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O próprio Pai quis exaltar o Filho. Uma coisa que nós temos que entender, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, os três são iguais em autoridade, em poder, em majestade, em glória, em essência. Os três são iguais. O que distingue um do outro apenas é os papéis. Amém? Deus tem um papel, Jesus tem outro papel e o Espírito Santo tem outro papel, mas eles são iguais. Assim é com o casal. A mulher, como o homem para Deus, tem a mesma importância. Amém? Tem o mesmo valor para Deus. Mas a diferença entre mim e a minha esposa é que Deus me deu um papel de liderar. E a ela deu um papel de auxiliar. E que quando os dois trabalham juntos é muito poderoso. Porque eles estão vivendo a vontade plena de Deus. É como a engrenagem se encaixando. Certo? Mas quando um acha, eu sou inferior, ele é maior. Quando começa essas coisas, aí vem a desordem. Mas eu não sou maior porque lidero e nem ela é menor porque auxilia. É apenas um papel. Entendeu? E o papel não determina o poder, a autoridade ou a significância. O papel não define isso. O papel só diz o que cada um tem que fazer. Amém, igreja? Quando a gente entende isso, a gente entende que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo tiveram e têm papéis muito importantes e que eles trabalham junto numa harmonia, numa unidade tão grande, por isso que é um só Deus. Amém? 3 pessoas, mas uma divindade. Entenderam? Porque a Trindade ela é muito fundamental para a nossa fé. A Trindade faz parte do fundamento da fé. E o diabo está tentando quebrar isso nesses últimos dias. Dizendo, não, se você invocar o nome de Deus, por isso que você tem que saber qual é o nome de Deus para invocar ele, você vai... A palavra não diz isso. Eu vou ser salvo se eu crer que Jesus é o Filho de Deus e que o Pai o enviou para ele morrer por mim na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou e hoje ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim. Se eu crer nisso e o confessar, eu serei salvo. Amém, igreja? Porque para levar essa mensagem, eu preciso entender essas coisas. E aqui Filipe entendia, os anjos entendiam e ambos cooperaram com a missão. O anjo disse, Filipe, vá para tal lugar. Filipe disse, ok, foi para lá. Chegando lá, ele encontrou um etíope. E agora o Espírito Santo diz para ele, se aproxime da carruagem. Olha só. Eu preciso ser sensível a Deus, ao Espírito de Deus e ao que Jesus fez. O que Jesus fez precisa me marcar profundamente. A igreja desses últimos dias não é uma igreja que gosta de sacrificar. A Laudeni, terça-feira, ela trouxe uma palavra
de mordomia, que ela falou, meu Deus, quando o Senhor falou comigo que eu entendi, eu me arrependi e disse, Senhor, tu fez tanto. E quando é para mim dar segundo o meu coração, eu só dou o mínimo. Ela falou sobre a oferta, né? Que a palavra diz que Deus ama aquele que dá com. Porém, a oferta, Deus não determina o valor. A gente dá segundo o que Ele propõe no nosso coração. Já o dízimo, Ele já determinou. Uma coisa que nós temos que entender, o dízimo é de Deus. Ninguém pode tocar. É de Deus. E tem aquele valor certo. Mesmo que eu esteja chateado com o irmão, brigado, seja o que foi que aconteceu, eu preciso devolver o dízimo porque é do Senhor. Agora, a oferta que é de coração, eu preciso estar com a minha consciência limpa. Aí por isso que Jesus disse, se você tiver de mal com seu irmão, se reconcilie, depois leve a oferta. Porque a oferta vem do coração. O dízimo é obediência. O dízimo já é uma atitude de amor para com Deus, de reconhecimento de que dependemos dele. Amém, igreja? Já a oferta é do coração. Então, o que eu achei interessante é que ela disse, Senhor, o dízimo tu dissesse, aí eu trago. Mas quando foi a oferta, vai do teu coração, aí eu quero dar o mínimo. Às vezes a gente quer dizimar R$1.000 e quer ofertar R$2. Olha que disparidade. Não é? Porém, uma coisa que às vezes a gente esquece é que o que faz com que a gente prospere não é o dízimo. Muitos têm se enganado. Sou dizimista fiel, Senhor, e essa prova e essa luta? A luta é para todo mundo, quem é fiel e quem não é fiel. Porém, Deus disse, pela tua fidelidade, eu vou repreender o devorador. Deus vai impedir que o devorador, ele consuma, ele destrua aquilo que ele tem nos dado. Ele vai nos preservar em meio à luta. Mas para acrescentar, é a oferta. Quando eu oferto, eu prospero. Mas oferta só é oferta quando primeiro eu devolvo o dízimo. Quando eu não devolvo o dízimo e digo, estou dando oferta, você está dando esmola. E Deus não quer a tua esmola, Deus ele quer a tua obediência. Amém, igreja? Então, assim, Filipe estava sensível ao Senhor em todos os sentidos. Ele tinha convicções de quem era Cristo e ele estava disposto a se sacrificar e obedecer, mesmo que isso parecesse loucura. Tem coisas que parecem loucura. Tem um homem que estava pregando para as abóboras. O Espírito Santo disse para ele, pregue, mas Senhor, não tem ninguém, só tem hortaliças, pregue. São dois, ok, som, aumenta aí, 14 agora. Tá com pena. É só lá, pronto. Isso, ótimo. Foi lá que baixaram. São 2, ok. Aumenta só mais um pouquinho. Eu percebi que estava desde quando eu estava louvando, estava sem. Estava assim, aí eu. Pronto. Amém. Glória a Deus. Então, aquele homem, toda tarde ia pregar para as abóboras. Senhor disse, pregue. Só que ele não sabia que tinha um homem lá escondido que queria se matar. E toda tarde ele estava pregando para aquele homem sem saber. Como ele foi obediente ao Senhor, aquele homem foi salvo. Mas Senhor, não tem nada a ver, gente. Viver por fé não é viver pelo entendimento, não é viver pela sua consciência, não é viver pela sua razão, é você entender que Deus é soberano. Está distorcendo, porque tem que regular. Glória a Deus. Estava som de rádio aquele apaixonante. Então, gente, às vezes a gente quer fazer a obra pela razão.
Não é desse jeito que Deus quer. Você tem que ter um intelecto bom para estudar antes e ir. Mas vai depender totalmente do Espírito Santo. A gente precisa estar na dependência dele o tempo todo. Glória a Deus. Então, assim era Filipe. Obediente, sujeito, com o coração voltado a adorar e engrandecer o nome do Senhor. Versículo 29, agora vem a parte que eu falei sobre o Espírito Santo. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Oh, glória! Ou seja, aquele homem já estava querendo: Senhor, não estou entendendo nada. E o Senhor sabia do anseio, e o Senhor queria salvar aquele homem, porque Cristo morreu por ele. Então Deus chama Filipe. Se Filipe não fosse obediente, uma nação deixaria de ser ganha. Olha que coisa, gente. Às vezes é uma vida que você ganhar vai fazer toda a diferença. Eu li um livro de um grande pregador que ele disse que essa pessoa que ganhou a vida dele, ela só tinha ganho ele. Mas as vidas que ele ganhou foram inúmeras. E só aquela mulher conseguiu ter acesso ao coração dele, porque ele era de descendência judia. Então o evangelho para chegar para ele era muito difícil. Aquela mulher foi uma mulher que cuidou dele por um período e ela amou ele muito. E ela conseguiu um espaço no coração dele. E o que ela falava tinha peso para ele. Olha que coisa tremenda. Às vezes Deus permite a gente se relacionar com as pessoas, para as pessoas confiarem em nós, para o evangelho conseguir acessar o coração dela. Então Deus, ele sabe o que faz. E nós precisamos confiar em Deus em todo momento. Como Filipe assim fez. Na hora certa, Filipe ouviu, eita, ele está lendo Isaías. Eita. Aí fala sobre Cristo. Deixa eu perguntar se ele sabe o que é que ele está lendo, se ele entendeu. Aquele homem disse: não, ninguém me explicou, como é que eu vou entender? Versículo 32 diz: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Oh, glória! Olha só, gente. Jesus, como uma ovelha, foi levado para o matadouro, mas não abriu a boca. Jesus não reclamou porque estava morrendo por nós. Jesus se sacrificou por mim e por você diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pôde falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esse é o nosso Salvador. Israel esperava um Messias que fosse um guerreiro. Israel não creu em Cristo naquele momento, porque Jesus, ele não veio para ser um guerreiro agora, ou um grande líder agora. Ele veio mostrar a humilhação, para poder conseguir receber a salvação. E ele veio ser um padrão, um modelo para cada um de nós. Quer ser salvo, aprenda a se humilhar. Amém, igreja? Para ser salvo tem que se humilhar. Para ser salvo tem que se envergonhar. Para ser salvo tem que se entregar. Então Jesus, ele veio ensinar isso. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Oh, glória! Aproveita a oportunidade. Não é?
Fizeram uma pergunta sobre Deus, agora revela Cristo. Fizeram uma pergunta sobre a igreja, agora revele Cristo. Faça como se aquela fosse a sua única oportunidade de ganhar aquela vida. A gente precisa aproveitar as oportunidades dessa maneira. Porque às vezes aquela vida só está tendo aquela oportunidade. Eu preciso entender isso como cristão. Filipe entendeu isso. Filipe entendeu que agora ele tinha que lançar tudo sobre aquele homem e deixar o Espírito Santo convencê-lo. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém, igreja? Olha, como a exposição do Evangelho ali foi tão tremenda, que o eunuco entendeu que Cristo era o Filho de Deus, que veio para salvá-lo. Então o eunuco disse: eu creio, você me expôs o Evangelho, e quando você me expôs, eu passei a crer, então agora eu também tenho condições de ser salvo. Amém, igreja? Versículo 37. 38 no caso. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe entendia que ele não podia perder tempo e que ele tinha que sair de cidade em cidade, de lugar em lugar, indo a cada pessoa, pregando esse Evangelho poderoso. É por isso que eu e você precisamos acordar do sono espiritual na qual nos encontramos e entender que Deus tem uma missão para fazer através de nós. Essa missão, Jesus, ele fez a parte dele e agora é a nossa parte. Jesus morreu, muito sofreu, cumpriu o seu chamado, chamou 12 discípulos, 12 apóstolos. Esses apóstolos levaram a mensagem adiante. Foram levantados muitos discípulos. E esses discípulos continuaram pregando o Evangelho até chegar até nós. E esse Evangelho precisa continuar sendo pregado em todo canto do mundo. Por isso que eu preciso abrir minha boca. Eu preciso pregar no ônibus. Eu preciso pregar na escola. Eu preciso pregar no trabalho. Eu preciso pregar nas redes sociais. Eu preciso pregar na minha casa. Eu preciso pregar para os meus vizinhos. Eu preciso pregar em todo lugar. E eu vou pregar com a minha vida e com a minha boca. A minha vida vai testemunhar que eu fui transformado. E a minha boca vai revelar esse Cristo que me transformou. Olha que tremendo, gente. Filipe foi transformado. E agora tinha condições de anunciar Cristo. Você está sendo transformado. Por isso que você tem condições de anunciar Cristo. Mas você precisa permanecer nessa obra. Porque a obra de transformação, quem inicia e quem finaliza é Cristo. Se você está deixando Cristo te transformar, Ele está te transformando dia após dia.
E se você está sendo transformado por Cristo, por que não anunciá-lo? Por que não revelar ao mundo o que Ele fez por ti e em ti? Mostre para o mundo quem era você e quem é você hoje. Ou você não mudou? Se mudou, seja ousado. Diga, foi Cristo que fez isso em mim. E Ele quer fazer na tua vida também. Então, amados, vamos continuar crescendo em graça, em conhecimento e revelar Cristo ao número maior de pessoas no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Nós vamos agora para a ceia do Senhor. Cristo se sacrificou. E a gente precisa levar essa mensagem. Nós não podemos ter vergonha, nem medo. Se tivermos que sofrer, que assim seja. Se tivermos que padecer, que padeçamos. Mas que abramos nossas bocas e falemos a verdade do Evangelho. Primeira Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.